Eu saúdo os amados com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E colocando para nossa meditação nessa noite, uma outra analogia que fala a respeito da relação de Jesus com a sua igreja. E ao falar de sua igreja, eu quero assim de forma bem específica destacar o fato de que igreja somos nós, não é um templo, não é uma casa criada por mãos humanas, não é madeira, não é tijolo, janelas, mas são seres humanos. E dizer também que essa igreja, que ora existe e peregrina sobre a terra, está em grande crise. E essa crise se destaca exatamente no fato de não ter uma identidade específica. É tão comum nós vermos hoje pessoas que congregam em um grupo e repetidamente saem daquele grupo por algum descontentamento, por alguma discórdia com o seu pastor, o seu missionário, vão para outro grupo e de repente já não concordam com aquele também, e assim vão pulando de grupo em grupo sem criar uma identidade sólida. Infelizmente, essa é a triste realidade para a igreja do século 21. E baseado nesse fato, eu quero meditar um pouco sobre a necessidade de nós nos voltarmos e prestarmos atenção àquele que é o Senhor da igreja e, através de uma analogia, citar alguns fatos muito importantes sobre o nosso estilo comportamental relacionado à igreja do Senhor Jesus Cristo, ou mais especificamente ao Senhor Jesus como Senhor da igreja. E para isso eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 3, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, e depois da sua apresentação, ele conclui o seu discurso, a sua fala com Nicodemos, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E eu queria que você prestasse bem atenção ao verso 8, que é o assunto que eu pretendo desenvolver nesse momento. Diz o Senhor Jesus: o vento assopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Meus amados, a melhor analogia que nós podemos fazer para entender a funcionalidade da igreja em relação à ação do Espírito Santo é tomarmos como figura uma usina eólica ou um moinho de vento daqueles construídos na Holanda e em tantos outros lugares. Mas como nós conhecemos bem a usina eólica, a usina que produz energia elétrica, e tem vários campos de usinas eólicas espalhados pelo Brasil, eu quero tomar essa figura da usina para fazer essa ilustração da importância e da necessidade que nós temos de nós nos colocarmos em submissão à orientação do Espírito Santo e obedecer a Ele aquilo que o Senhor Jesus nos delegou para fazer. Há várias ideias importantes que nos levam a refletir sobre isso. A primeira ideia é: a usina é construída em um sólido fundamento. Ela é colocada numa estrutura profundamente mergulhada na terra e normalmente até alcançar a rocha e ser presa sobre a rocha, porque a sua altura, a sua dimensão e as forças do vento necessitam que ela seja muito bem localizada. Então, essa é a primeira referência para nós como cristãos, entender que nós estamos construídos
em um sólido fundamento. Como diz Paulo aos Efésios, na sua carta, capítulo 2, verso 20, nós, cristãos, somos edificados sobre a rocha. Diz ele, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amados, vamos entender bem isso. Nós não estamos edificados sobre um monte de terra, ou como é a outra passagem que Jesus cita, nós não devemos construir nossa casa sobre areia, porque as tempestades virão, a ventania vem. E a colocação tanto de Paulo como do próprio Senhor Jesus Cristo, colocando-se a si mesmo como a rocha, também de Pedro dizendo que Jesus é a rocha que foi rejeitada pelos judeus, essa tornou-se a principal pedra de esquina, a maior e melhor indicação para nós entendermos é que nós estamos construídos sobre a rocha. Nós fomos edificados, não é nós que estamos nos edificando. Nós estamos fundamentados sobre a rocha, porque é ali que ele nos colocou, e é ali que nós estamos colocados. Então não existe nenhum outro lugar melhor e mais seguro do que essa rocha. A usina eólica, ela é colocada ali, exatamente numa posição segura, de forma aos ventos tocarem nela, ela continue inabalável, não importando a velocidade do vento. Então essa é a primeira grande coisa. Nós somos edificados sobre a rocha. Em segundo lugar, a torre eólica, a usina eólica, ela é construída em um lugar e para um fim específico. Ela não é construída simplesmente para dar prazer para alguém que fez algum investimento e gostaria de olhar para ela e contemplar ela. Não, ela tem, em primeiro lugar, essa ideia de ser construída em um lugar específico. E também ela é construída para um fim específico. No caso das usinas eólicas, elas estão colocadas em um campo aberto, onde não há o princípio de ser atrapalhado por árvores ou por qualquer outro motivo que impeça a circulação normal do vento, e ela é construída para um fim específico, que é produzir energia, e energia limpa. Conhecemos bem esse princípio. E no caso de nós, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, também precisamos entender isso. Nós fomos construídos sobre a rocha, um lugar específico e para um propósito específico. Não estamos colocados ali para simplesmente embelezarmos o mundo, para trazermos alguma coisa que o mundo ame ou goste. Não, é o contrário, o mundo vai nos odiar. Mas o Senhor nos construiu em um lugar específico e para um fim específico. Jesus nos plantou onde Ele quis, conforme Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que tudo que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então veja bem, qual é a razão de sermos edificados sobre essa rocha? Qual é a razão de sermos edificados no lugar específico e para um fim específico? Exatamente para aquela ideia que Jesus nos dá. Ele nos escolheu e Ele nos plantou para que demos fruto. Queridos, se você tem essa tendência de facilmente afastar-se de um grupo porque não concorda com algumas ideias de alguém, porque você não aceita as ideias de alguém, veja bem isso. Em primeiro lugar, você precisa entender aonde o Senhor Jesus te plantou. E aonde Ele te plantou, você deve ficar, você deve permanecer, e é ali que você deve produzir fruto, e esse fruto vai permanecer.
Por que é que hoje tantas pessoas fazem, trabalham, lutam, batalham, sofrem e daquilo que eles fazem nada permanece? É exatamente por causa da inconstância e da escolha pessoal, dessa crise de identidade, de não saber exatamente o que é que o Senhor tem preparado para eles. Então entenda bem isso. O Senhor Jesus te plantou em um lugar específico e para um propósito, para um fim específico. Se você mudar, se você alterar essas ideias, se você quer tomar em tuas mãos as rédeas da tua vida, sem dúvida você vai fracassar. Você vai sossobrar. Os ventos vão jogar você para o chão. Você não vai resistir à impetuosidade do vento, mesmo que esse vento seja do próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai atuar, ele vai soprar, ele vai reagir. Ele quer que você interaja com ele no lugar onde o Senhor te plantou. Então, defina bem esse lugar e permaneça naquele lugar, produzindo fruto que vai dar glória para o Senhor Jesus. Não glória para você, não glória para a sua própria, seu próprio ideal, mas a glória tem de ser do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a usina eólica, ela tem a sua cúpula que gira em 360 graus. E tem uma razão muito específica para isso. Ela sempre estará com as pás voltadas de frente para receber a direção, o impacto do vento sobre as suas pás, sobre as pás da sua hélice. Não adianta ela colocar-se de forma inversa, receber por trás o vento. Ela não vai girar, ou quando muito, vai girar ao contrário. E sabe, isso acontece muitas vezes com a vida dos cristãos. Eles se colocam em oposição a Deus e rogam a Deus para que Deus opere e trabalhe na vida deles e nada acontece. Por que não acontece? Porque eles não estão se colocando de frente para receber a bendita ação do Espírito Santo, dos ventos do Espírito que sopram sobre ele. Então a cúpula de uma usina eólica, ela gira em 360 graus. É interessante que nessas usinas modernas é tudo automatizado. É simplesmente o vento mudar de rota e ela automaticamente se orienta para colocar-se sempre de frente com os ventos. Então, nós como cristãos precisamos entender isso. Nós temos que nos colocar de frente para a ação do Espírito Santo. Ele vai soprar. E como disse o texto dito pelo Senhor Jesus Cristo, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós cristãos temos que amadurecer e permitir sempre que o Espírito Santo atue sobre nós, do jeito que Ele quer, para nos orientar e para fazer com que nós estejamos constantemente produzindo o fruto que vai trazer a glória para o Senhor Jesus. Então Deus nos deu essa sensibilidade de nós nos colocarmos sempre de frente à ação do Espírito Santo. Precisamos buscar essa direção do Espírito. Precisamos saber nos nortear. Precisamos estar sensíveis e aptos para nos colocarmos de frente para a ação do Espírito Santo. E isso exclui todo fanatismo, todo egoísmo, toda essa tentativa de autopromoção ou até de autocomiseração. Todo orgulho precisa ser colocado de lado. Temos que nos concentrar naquilo que o Espírito Santo está nos revelando naquele momento. Então, deixe-se girar. Permita que você esteja constantemente em posição de ficar de frente à bendita ação do vento do Espírito Santo que sopra sobre você para produzir resultados que trarão glória para o Senhor Jesus. Em quarto lugar, as pás da hélice, elas são reguláveis no seu eixo, quer dizer,
essas enormes pás, algumas atingindo até mais de 60 metros de comprimento, elas têm na sua base, no ponto inicial da sua saída da cúpula, elas têm uma forma de regular-se de acordo à necessidade que precisam para girar de acordo com a vontade daquele que o criou. Essa é uma função interessante para nós. Essas pás das hélices das usinas eólicas, elas giram de forma constante, na mesma velocidade. Não há alteração. Se o vento está bem fraco, então ela se abre mais para que o impacto do vento, mesmo sendo fraco, faça ela girar na mesma velocidade. Se o vento é forte, ela se fecha para ela continuar girando sempre na mesma velocidade. Então não importa a força do vento, a velocidade da usina eólica, a velocidade que faz com que aquelas hélices enormes girem, sempre deve ser constante. E isso importa muito quanto à nossa postura na presença do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que primeiramente o Espírito Santo sopre de frente para a nossa vida. Nós somos como aquelas pás, as hélices do moinho da usina eólica. Nós precisamos nos regular. Se o Espírito Santo soprar sobre nós com maior força, temos que permitir que a nossa conduta continue da forma constante, andando na presença de Deus. Há uma palavra interessante que Paulo coloca lá na carta aos Efésios. Ele cita assim: andai no Espírito. Veja bem, ele não está dizendo para ficar parado, mas também não está dizendo para corrermos. A ideia é andar, é constância, é persistência. A nossa vida é uma vida de luta, é de batalha. A nossa guerra contra principados e potestades do mal deve ser feita na força do Espírito Santo. E muitas vezes essas lutas são intensas e nós gostaríamos de correr, de fugir, de permitir sair daquele lugar. Mas a ação do Espírito Santo soprando em nós de forma constante deve fazer com que nós simplesmente andemos de acordo à orientação do Espírito Santo. Tem uma história interessante sobre isso. Quando o povo de Israel estava marchando no deserto, diz o texto de que quando a nuvem ou a coluna de fogo se levantava, os exércitos de Israel marchavam. Quando a coluna de fogo ou a nuvem abaixava e parava, os exércitos paravam. Às vezes, a nuvem viajava um dia e parava. Às vezes, ela andava 3, 4 dias. Enquanto isso, o exército de Deus andava. Agora imagine comigo, se de repente alguém lá do grupo dissesse, e talvez até houvesse alguns com essa opinião, por que é que nós temos que ficar parados aqui se o nosso destino é a terra prometida? Eu não aguento mais esse negócio de andar devagar. Eu vou procurar pelos meus próprios meios seguir em frente para chegar à terra prometida. Ele estaria fugindo debaixo da direção do Espírito Santo. Ele estaria abrindo essas pás da hélice para correr demais. A ideia é andar. Andar na presença de Deus. Andar aprendendo. Andar sendo discipulado. E a palavra discipulado tem a sua raiz na palavra disciplina. Nós estamos debaixo da disciplina do Espírito Santo, assim como o povo de Israel no passado estava debaixo da disciplina do cuidado de Deus. Eles deveriam andar à medida que Deus estivesse andando com eles. E andar ali significava andar debaixo do cuidado de Deus. Era andar quando Deus mandava. Imagina agora se eles chegassem ali no oásis, uma fonte de água muito bonita, com bastante sombra, e repentinamente a sombra de Deus, a luz de Deus se levantasse e ordenasse para que os exércitos marchassem. E ali houvesse uma ou duas famílias que dissessem, não, nós vamos ficar por aqui mais um tempo.
continuem marchando, porque daqui a 2, 3, 4 dias nós vamos seguir vocês. Sabemos onde vocês estão indo e nós iremos atrás. Sem dúvida, seria uma falha muito grande, porque eles se perderiam no deserto. O próprio vento iria apagar as pegadas dos exércitos e eles estariam totalmente perdidos. Então, não ficar parado, mas também não correr, andar. Essa ilustração das pás da hélices reguláveis no seu eixo são uma ilustração muito forte para nós aprendermos que, de acordo com a velocidade do vento, nós devemos regular-nos para constantemente andarmos de acordo à vontade, à pressão do Espírito Santo. Tanto em tempos de bonança, como em tempos de uma ação maior operada pelo Espírito Santo. Pode ser no avivamento que o Espírito Santo estivesse visitando. Pode ser numa perseguição, onde muitas pessoas querem fugir, querem correr para longe. Quem está disposto a ficar debaixo do controle do Espírito Santo, ele vai permitir que o vento sopre de forma forte ou de forma muito suave. A disposição dele vai ser permanecer regulando a sua vida para um giro constante, inalterado, porque é isso que vai produzir um resultado benéfico para aquilo que vai dar glória para o Senhor Jesus. Dentro de uma usina eólica, se não houvesse essa regulagem das pás e repentinamente um vento mais forte atacasse as pás das hélices e ele começasse a girar de forma rápida, dentro de pouco tempo haveria um desgaste dentro das próprias engrenagens da usina e tudo haveria de cair e destruir. Há vários exemplos que nós podemos ver que tem acontecido isso, onde as pás não foram reguladas para girar-se de acordo à velocidade do vento e dentro de pouco tempo toda a estrutura caiu por causa da velocidade das pás que estavam girando fora da sua velocidade normal. Então presta atenção, ficar debaixo da orientação do Espírito Santo, mesmo havendo pouco vento, mesmo o Espírito Santo estando a agir suavemente, ou estando debaixo da orientação do Espírito Santo, quando ele sopra com força, nós precisamos aprender a ter essa constância, essa disposição de nós nos regularmos e permitirmos que o Espírito Santo produza em nós aquilo que vai trazer glória para o Senhor Jesus Cristo e não para nós. É interessante também que as pás das hélices, elas são enormes, elas são grandes, mas elas são flexíveis e muito resistentes. E nós, queridos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos e podemos ser resistentes a todas as pressões e termos a capacidade de nos regularmos debaixo da direção e orientação do Senhor. E em quinto lugar, entender que o ato de Deus, na maioria das vezes, é estranho a nós seres humanos, mas sempre será um ato soberano e absoluto da sua vontade. Isso que precisamos aprender. Ele é o Senhor da igreja. Ele a construiu sobre um lugar definido e para um propósito definido. Nós estamos edificados sobre a rocha. E é ali que nós temos que permanecer firmes. Venham ventos de acordo à velocidade, não importa. Nós precisamos nos regular na presença dele. E nós precisamos nos regular para, no impacto do vento, sermos constantemente movidos pela ação do Espírito Santo para produzirmos aquele resultado que ele espera das nossas vidas. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Não somos guiados nós que regulamos, mas nos regulamos à orientação do Espírito Santo. Eu repito, não somos nós que regulamos, mas nós somos regulados e precisamos nos regular à velocidade do Espírito Santo.
Não é a torre, não é a usina que regula a ação, mas se dispõe e se regula a ação do vento. Assim, há uma crise de identidade por parte da igreja, querendo tomar as rédeas do poder, e muitas vezes nós queremos ensinar o Espírito Santo como fazer a igreja funcionar. E isso não é possível, porque somente Ele, que tem em si a verdade absoluta para nos guiar, somente Ele deve ter todo o direito e toda a autoridade para nos dirigir. E eu quero concluir com isso nessa meditação. Onde estou plantado? Para que estou plantado? Como eu me movo diante da ação dele? Tudo isso tem uma clara implicação da minha identidade de discípulo. Dar a ele o direito de dirigir a minha vida, essa deve ser a minha prerrogativa. Como já disse certo sábio, o único direito que o discípulo tem é o direito de abrir mão dos seus supostos direitos e entregá-los ao Senhor. Querido, se você tem algum problema nessa sua identificação como cristão, como homem, mulher, jovem, adolescente, temente a Deus, se você tem problema com a sua liderança na igreja, com o seu pastor, não tome nenhuma decisão sem antes consultar profundamente que tipo de vento está soprando sobre você. Porque muitas vezes o próprio inimigo vai tentar soprar um vento estranho sobre a tua vida para tirar você do caminho, para desvirtuar você. Então, preste atenção aos ventos que sopram e deixe o Espírito Santo, o vento que vem de Deus, dirigir a sua vida, orientar a sua vida e levar você para onde Ele quer. Isso sim trará um resultado benéfico para a tua vida. Eu quero orar para encerrar em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus discípulos, teus aprendizes. E nessa trajetória, Senhor, tantas vezes nós nos regulamos de forma errada ao assopro do Espírito Santo. Nos perdoe por isso e nos conceda a graça de aprendermos com essa ilustração de uma usina eólica sobre a importância que nós temos para o Senhor e permitir que o Senhor nos conduza de acordo com a tua santa e bendita vontade. Eu peço isso para cada um de nós, para todos os meus ouvintes, que assim sejamos abençoados e orientados por ti. Abençoa-nos por isso, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida